Alguns me conhecem, eu sou o pastor Pedro, cidade de Araguaína, casado com a pastora Eliane, pai da Larissa e pai da Rebeca. Rebeca está aqui, a Larissa ainda não chegou, mas a Eliane, a Larissa está fazendo uma prova, eu acho que mais tarde ela chega aqui. Meus irmãos, é um prazer e uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Acho que tem um bom tempo que eu não subo aqui nesse altar para ministrar uma palavra, mas é sempre uma alegria poder estar aqui. E eu creio que Deus preparou algo para você, porque Ele preparou algo para mim. E eu quero ler alguns textos. Hoje eu quero falar um pouco sobre o amor de Deus. É algo que Deus tem ministrado no meu coração, o amor dEle por nós. Eu quero ler Colossenses capítulo 3, é o primeiro texto que eu quero ler nessa noite. Colossenses capítulo 3, o verso 12, que diz assim, a minha versão que eu vou ler, praticamente todos os textos é NVI, diz assim, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Vamos repetir: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 1 João, capítulo 4, verso 8, diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se eu fosse resumir tudo aquilo que eu vou ministrar hoje para você em uma única frase, essa frase é: você é amado por Deus. Quando Deus me deu essa palavra, eu fui primeiramente observar se realmente eu me sentia amado por Deus, e depois observar algumas pessoas, aquilo que realmente elas compreendiam sobre esse amor de Deus. Eu vou pouco falar do nosso amor por Deus, mas eu vou falar do amor de Deus por nós. Colossenses capítulo 3, o verso 14, diz assim, é uma sequência do verso 12, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E falar do amor de Deus não é algo como falar em uma aula, como explicar uma matemática, uma física, uma biologia, é algo que não se ensina. Eu estou achando que está um eco aí para vocês? Para mim está. É algo que você não ensina, é algo que você melhorou, é algo que você precisa viver, compreender. E a palavra para nós é: eu preciso compreender o amor de Deus. Não é aprender sobre o amor de Deus, eu preciso compreender Ele na minha vida. Então que nós possamos sair daqui hoje, pelo menos com 10 ou 15% da compreensão do que é o amor de Deus por nós. Efésios capítulo 3, verso 18 e 19, diz assim, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. O apóstolo Paulo diz que o amor é largo, longo, alto e profundo. Ou seja, ele é completo para nós. Em todos os lados, em todos os ambientes, em todos os momentos da nossa vida, nós somos alcançados por esse amor. Não importa o que eu esteja fazendo ou o que eu deixei de fazer, há uma necessidade da compreensão de que o amor de Deus, ele vai nos encontrar.
E uma das provas que Ele já nos encontrou é que nós estamos aqui. Porque Ele é largo o suficiente para alcançar toda a humanidade. Ele é longo o suficiente para durar por toda a eternidade. Ele é alto o suficiente para nos levar até a doce presença dEle. E Ele é profundo o suficiente para nos alcançar no mais profundo do abismo do pecado. Ou seja, Ele abrange todo o nosso ser. Mas o apóstolo Paulo diz algo, que acima de tudo que a gente vive, de todo pensamento, de toda ideia, de toda ideologia, de toda cultura, acima de qualquer coisa, nós precisamos estar revestidos desse amor. Nós precisamos estar como que uma roupa por cima da outra roupa. É a nossa identidade. A nossa identidade, acima de qualquer coisa, ela deve ser uma identidade que compreende que nós somos amados por Deus. Nós precisamos ter uma identidade, uma característica de pessoas que são amadas por Deus. Por quê? Porque acima de tudo, acima de qualquer circunstância, de qualquer situação, de qualquer luta, de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, nós precisamos compreender que há um amor sobre nós. Se eu estou passando por luta, por dificuldade, há uma compreensão de que eu tenho o amor de Deus. Por que os verdadeiros crentes são aqueles que compreendem isso? Aqueles que mesmo passando por luta, passando por dificuldade, não esmurece na fé, não desanima, não deixa de frequentar uma igreja, não deixa de fazer a obra de Deus, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, porque eles compreenderam que Deus os ama. Então, quando nós compreendemos esse amor, tudo muda. Por isso que ele diz, acima de tudo. Então, quando o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Colosso, ele está dizendo que o amor vai ser a base de tudo na nossa vida. O amor vai ser a base de todo o nosso caminhar cristão. Porque, queridos, o amor deve ser a evidência da vida cristã. Não podemos cair no engano de que eu sou crente, mas eu não posso aceitar certas coisas, eu não vou amar fulano, eu não vou cuidar de Beltrano, eu tenho rixa com alguém, eu tenho raiva de pessoa que falou mal de mim. E esses dias eu pensando muito, e já faz algum tempo que eu penso sobre isso, e a confirmação de eu ministrar isso foi que essa semana o irmão me ligou, bem no dia do meu aniversário, mas na madrugada ele me ligou 3h30 mais ou menos da manhã. E ele disse, pastor, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu disse, pois pode falar, irmão. Deus está dizendo para você amar uma pessoa. E ele disse assim, mas quem é essa pessoa? E ele disse assim, eu não sei quem é, mas Deus disse que você tem que amar uma pessoa. E à luz da palavra de Deus, queridos, há um entendimento de que amar quem me ama é fácil. É beleza, é tranquilo. Amar quem me abraça é fácil, amar quem me dá um presente é fácil. Então, se Deus disse que eu preciso amar alguém, é porque é alguém que possa ter me ferido, é alguém que talvez venha a me ferir. E eu compreendo mais que se Deus disse isso, eu já tenho que estar preparado para qualquer situação posterior a isso que possa acontecer. Alguém que possa querer me humilhar, alguém que possa querer me ferir, fazer um mal, eu já, vamos dizer assim, eu já estou vacinado para qualquer coisa que acontecer, no meu coração eu vou primeiramente perdoar e depois amar aquela pessoa. Então, o amor, ele é algo que vem da parte de Deus e ele se revela a nós de forma, vamos dizer assim, na multiforme graça dele. Porque o amor é o que promove a unidade. O amor é o que gera harmonia e comunhão entre os membros da família, entre os membros da igreja, entre uma sociedade. Então, é o amor que vai gerar algo maravilhoso que se chama o elo perfeito. É através do amor que nós vamos conhecer a plenitude de Deus. Por isso que Efésios 4:15 diz, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Segundo o apóstolo Paulo, o amor é a força que impulsiona o crescimento de uma igreja. Vocês lembram que há muito tempo atrás, dentro da Nova Aliança, se falava que nós deveríamos amar aqueles que não são amados, cuidar daqueles que ninguém cuida. E durante muito tempo, essa foi a mola que impulsionou o crescimento da igreja. Porque foi com esse entendimento de que a igreja era amada por Deus e que nós precisaríamos transparecer, transpirar esse amor que chegou até nós. Então, a vida cristã, ela só é uma vida plena e verdadeira quando compreendemos esse amor que está em nós e esse amor transpira para outras pessoas. Esse amor, ele é como um perfume até outras pessoas. Então, quando eu compreendo que sou amado, mesmo errando, mesmo pecando, mesmo fazendo coisas que não agradam a Deus, e esse amor, ele transpira no outro, por quê? Você precisa, assim como eu compreendo que, se Deus me ama, mesmo eu sendo pecador, falho, qual a diferença desse amor e o que me impede de amar outra pessoa? Outro dia eu encontrei com um rapaz, eu vim aqui para a conferência de homens, e eu encontrei com um rapaz que eu orei por ele muitos anos, Sou crente há vou fazer 25 anos de cristão, de crente. De cristão é menos tempo, porque eu acho que você entende a diferença de crente para cristão, né? Eu passei um bom tempo sendo crente de igreja. O que é, pastor, o crente de igreja? É aquele que vem e não faz nada. Não compreende o amor de Deus, não compreende a missão que Deus deu. Então eu passei um bom tempo sendo crente, e eu passei a ser cristão depois, e eu passei muito tempo orando por esse irmão, e aí eu encontro ele na conferência de homens, e aí eu faço uma pergunta para ele, ele diz assim, e aí, tu é crente de verdade? Ele disse assim, eu sou um cristão. Ele entendeu a missão. Aí eu perguntei, tu está fazendo o que na igreja? Aí ele disse, eu estou fazendo isso, isso e isso. Então, o entendimento é que leva nós a fazer a obra de Deus. O entendimento de que nós somos amados e que Deus olhou para nós quando nós estávamos no mais profundo do abismo de pecado. Lá naquele mar de pecado, lá naquela sarjeta, Deus olhou para nós e disse assim, eu vou resgatar ele. Então, quando há compreensão desse amor, de que nós estávamos em situações terríveis, e quando nós encontramos alguém que está talvez numa situação até melhor, ou talvez pior do que a que nós vivíamos, nós não podemos negar o amor que está em nós, para que esse amor passe até essa pessoa. Meus irmãos, todos nós deveríamos ter uma compreensão de que a obra que Deus vai fazer, ela vai passar por alguém. Aquilo que Deus quer fazer nessa cidade, Ele vai passar por alguém. Por exemplo, Deus quer fazer essa igreja prosperar. O que vai fazer? Deus vai abrir o céu e jogar o ouro aqui dentro? Não. Ele vai escolher alguém da igreja, alguém que é fiel, e Ele vai abençoar aquela pessoa, porque Ele sabe que aquela pessoa vai abençoar a obra dEle. Então tudo que Deus quer fazer em uma cidade, em uma igreja, Ele vai olhar para pessoas. Então se Deus está falando para nós hoje, que nós precisamos entender o amor dEle, é porque vai chegar o dia em que nós precisaremos mostrar que nós somos amados a Deus, por Deus, amando outras pessoas. Outro dia há um tempo atrás, eu conheci um rapaz, e ele foi lá na igreja, e ele disse assim, pastor, eu não lhe conhecia, mas eu vi uma cena que eu perguntei, quem é esse pastor, de onde ele é? E ele foi falando comigo, eu disse, mas que cena foi essa? Ele disse assim, eu te vi abraçando um homem embriagado na fila da lotérica, e você dizendo para ele que você queria ajudar aquele homem, se ele quisesse ser ajudado, você ia ajudar aquele homem. Aí ele disse assim, mas o homem não queria, né, pastor? Mas eu vi algo diferente. Ele disse assim, irmão,
eu só vestia uma roupa melhor, eu só andava com a roupa melhor, mas pecador eu era igualzinho àquele. Então às vezes nós só estamos numa posição diferente de outra pessoa, mas todos nós somos pecadores. E se o amor de Deus me encontrou, e Ele te encontrou, nós precisamos compreender esse amor. Nós precisamos levar aquilo que Deus colocou dentro de nós para outras pessoas. Por isso que o apóstolo João, ele entende algo, e é isso que nós precisamos sair daqui entendendo, compreendendo. João capítulo 13, verso 23, que foi praticamente toda a base que Deus me deu para me entender algo. Um dos discípulos, João 13, 23, diz assim: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Quem escreveu a carta de João? O próprio João. E qual foi a compreensão que João teve? Vamos dizer assim, que João batia no peito e dizia assim: eu sou amado por Jesus. Eu sou amado por Jesus. Meus irmãos, eu creio que não há coisa melhor do que você não importando a situação que você esteja passando, quando você dobra os joelhos, quando você entra numa situação difícil, quando você começa a orar, e você baixa ali a sua vista ali para o chão, e vem aquela compreensão: eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, eu estou sendo perseguido, não tem nem o que comer em casa, mas eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Mas aí é uns crentes engraçados, um gaiatinho tem na igreja, diz assim: pastor, mas amor não enche barriga, amor não paga conta. Não esse amor que a gente vive aqui, mas o amor de Deus, Ele retribui qualquer um que compreende esse amor. Se mesmo na luta, se mesmo na dificuldade, o crente persevera no amor, persevera na fé, persevera confiando que aquele amor está sobre ele, queridos, é questão de tempo para Deus mudar a história dele, é questão de tempo para Deus mudar a situação dele. Mas aí vem a luta, vem a dificuldade, e aí esse texto que diz: eu sou amado por Deus, já não faz mais tanto sentido. Esse texto que diz que Deus me ama já não faz muito sentido. Se Deus me ama, por que eu passo por luta? Se Deus me ama, por que eu passo por dificuldade? Senhor, se tu me amas, e aí fica querendo fazer um joguinho, como se fosse marido e mulher, querendo barganhar com Deus o amor dele. E aí nós vamos compreender, queridos, muito mais profundo é a compreensão. Por quê? Olha o que Isaías, no capítulo 37, verso 35, diz: eu defenderei esta cidade e salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. A grande compreensão do amor de Deus, queridos, é que Deus faz tudo, é porque Ele tem algo que Ele precisa preservar. Primeiro, o amor dele por nós, que a Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é amor. E se Deus é amor, Ele vai nos amar, independente do que eu faça, independente do que você faça, independente do que a gente venha fazer, Ele vai nos amar. E para compreender isso, eu não posso compreender no meu natural. A minha mente natural jamais vai compreender o amor de um pai que deixa o filho passar necessidade. A compreensão carnal do homem nunca vai entender que amor é esse que deixa o filho adoecer. Se ele pode tudo, se ele pode prover o sustento, se ele pode prover a cura, e por que ele permite? Mas todos vós sabem de uma coisa: tem gente que só se apega a Deus quando o bicho está pegando para o lado dele. Quando está tudo bom, mil maravilhas, a conta está cheia de dinheiro, a saúde está plena, o carro é novo, não tem nenhuma conta atrasada. Por que o irmão não foi para a igreja? Pastor, é porque agora ele comprou uma chácara e sabe, né?
Pastor, por que o irmão não vem? Ah, pastor, é porque ele está fazendo isso, agora a vida dele está muito ocupada, o negócio dele prosperou, e agora ele não tem mais o tempo de vir mais todo dia para a igreja. E aí depois, quando o bicho aperta, ele vai reclamar de Deus. Quando o bicho pega, ele vai reclamar de Deus. Queridos, a verdadeira expressão do amor de Deus não é fácil de entender, porque Ele é o amor. E quando João Calvino foi comentar esse texto de Isaías, ele diz que Deus, ele não olhou para o povo quando decidiu livrar o povo do cativeiro da Babilônia. Deus olhou para Ele mesmo, e dele mesmo saiu a decisão de libertar um povo pecador. Então, queridos, não foi baseado naquilo que a gente fez que Deus nos escolheu. Não foi baseado naquilo que eu estou fazendo diariamente que Deus decide me amar ou não. Ele decidiu amar e ponto. Então há uma compreensão de todos nós, que todos nós precisamos ter, eu sou amado por Deus e ponto. Deus me ama e ponto. Outro exemplo, Ezequiel 36, 22 diz assim: assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome. Tem gente que diz assim: se eu não for no ministério de louvor, não flui. Se eu não estiver na oração, não flui. Se eu não fizer isso, não flui. Se eu não estiver à frente, não flui. Queridos, esquece isso, por favor. Tudo que acontece é porque Deus quer fazer. Tudo que acontece dentro de uma igreja, na vida de uma pessoa, é porque Deus quer fazer. Pastor, mas é porque Deus me usa porque a misericórdia dele te alcançou. Deus me usa porque a misericórdia dele me alcançou. Mas o que o texto diz? Não é por causa de vocês. Não é por causa de vocês, é por causa do meu nome. Então, o amor de Deus não aumenta e nem diminui com base nas nossas obras. Se eu der mais aqui na igreja, Deus vai me amar mais. Se eu trabalhar dia e noite na obra, Deus vai me amar mais. Não é assim a matemática de Deus. Deus tem uma medida de amor por igual para todos nós. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem uma responsabilidade com o amor dele. E nós precisamos assumir essa responsabilidade com o amor de Deus. Se Deus me ama e Ele tem uma responsabilidade de zelar por esse amor, então eu vou ter que me esforçar para zelar por esse amor. Então eu vou ter que me esforçar também para entender esse amor de Deus. Porque o amor, ele gera o quê? Responsabilidade. Todo amor verdadeiro gera responsabilidade. Por isso que Deus disse: por amor de mim. Por amor de mim. E aí eu compreendo que Deus me ama. E vem a responsabilidade de pensar: por amor a Deus, eu vou deixar de fazer isso. Por amor a Deus, eu vou deixar de praticar tal coisa. Por amor a Deus, eu vou deixar de pecar. Eu vou deixar de falar mal do irmão. Eu vou deixar isso e aquilo outro. Queridos, é por amor a Deus. E esse amor sendo compreendido, muitas e muitas coisas começam a mudar. Como eu falei, 25 anos de igreja, vamos dizer assim. Queridos, e eu falo sempre para minha esposa, eu tenho as minhas matemáticas, eu faço os meus cálculos, as minhas análises, eu fico observando tudo. E eu já observei quem realmente ama Deus e quem não ama Deus dentro de uma igreja. Não é difícil você fazer esse entendimento de quem ama e de quem não ama. Você vê pessoas que amam. Qual é a característica de quem ama Deus, de quem ama o reino de Deus? Ele tem responsabilidade. Ele assume responsabilidade. Todo cristão que diz que ama a Deus, mas é irresponsável para com a obra de Deus, ele não ama verdadeiramente a Deus. Porque
todo homem, toda mulher que ama a Deus, ele tem uma característica: ele tem uma responsabilidade com a obra de Deus. Ele compreende que ele precisa cuidar, ele compreende que ele precisa servir, ele compreende que Deus derramou algo sobre ele, e ele tem uma responsabilidade sobre aquilo que ele tem da parte de Deus. Imagine se eu desse para você 100 mil reais, Deus vai te dar. Qual era o teu pensamento? Eu tenho uma responsabilidade com esse dinheiro, porque ele não é meu. Então, Deus deu o que para nós? O amor dele. O amor de Deus por nós está aqui, em nós, entranhado. Então, nós temos uma responsabilidade de zelar, de cuidar, de fazer algo acontecer com esse amor. E aí eu faço uma pergunta para você. Não, deixe você fazer para o seu irmão. Pergunta aí para o seu irmão: por que você está aqui hoje? Olha aí para o seu irmão: por que você veio para o culto? Por que você veio para o culto? Aí você pode pensar assim: pastor, eu vim para o culto porque, sabe, né? Deus me escolheu, Deus me achou bonito, Deus ministrou no meu coração. Não, eu vim para o culto porque eu sou necessário. Se eu não tiver, nada acontece. É o meu talento, é o meu dom, é a minha influência, é o meu dinheiro, é o meu... Ou seja, Deus olhou tudo isso e... Não, vai para o culto hoje, porque eu preciso de você. Na verdade, queridos, nós só estamos aqui por causa de uma coisa: por causa do amor de Deus. Não é se eu canto bem, se eu prego bem, se eu limpo a igreja bem, se eu aperto os botões bem, né? Se eu corro bem na igreja, né? Se eu falo 3, 4, 5 idiomas, não tem nada a ver. Eu só estou aqui porque o amor dele me alcançou. Você só está aqui porque o amor de Deus te alcançou um dia. E talvez você possa, nem lembrar do dia em que o amor de Deus te encontrou. No dia em que o amor de Deus foi derramado plenamente sobre a tua vida, e naquele dia você despertou para a vida e disse assim: eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha vida, porque desse jeito não funciona. O apóstolo Paulo, lá na carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, 2 Coríntios 5,14, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morreram. O amor é a razão da nossa entrega. Paulo afirma que a morte de Cristo foi intencional, com um objetivo. Qual foi o objetivo? Revelar o amor de Deus por nós. A morte de Jesus na cruz, queridos, tinha um propósito: de revelar o amor de Deus. 2 Coríntios 5,15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E ele diz, no verso anterior, que o amor nos constrange. Repetir: não é pelo que fazemos, é por causa do amor de Deus. Mas alguns podem perguntar: pastor, se Deus ama todos, por que todos não estão aqui? Se Deus entregou o Filho dele por todos, por que todos não estão reunidos na igreja? E aí eu fico me perguntando, que talvez você possa entender isso, porque eu entendo e fico constrangido comigo mesmo. É impossível para mim, eu, Pedro Vieira de Araújo Neto, é impossível, não cabe na minha cabecinha, olha que ela é meia grande, não cabe ter um culto, eu estou na cidade, está tendo um culto na minha igreja e eu ficar em casa, deitado no sofá. Não cabe essa ideia, esse pensamento dentro da minha mente. Eu posso estar até errado, mas se o amor que está sobre a minha vida não me constrange ao ponto de eu pensar: está tendo um culto, Deus tá derramando o poder dele, Deus está ministrando, Deus está usando o louvor, Deus está ministrando a pastora, Deus está ministrando todo mundo, e eu aqui, não, tem algo de errado comigo, não é com Deus.
não é com o amor de Deus, não é com o amor do irmão, é comigo. Então, queridos, Deus, Ele nos trouxe a esse lugar. Por quê que você está aqui? Porque você tem uma compreensão do que é o amor de Deus. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, até comemorando o jogo de ontem ainda do Flamengo. Eu fico pensando como é que foi o culto de ontem, depois daquele negócio. Meu Deus. Que tal? Há uma compreensão, queridos, dentro da palavra de Deus, que o amor, ele me impulsiona. Não importa o que esteja acontecendo, não importa aquilo que possa acontecer. Quando eu viajo com a pastora Eliane, o que a gente faz quando a gente chega num lugar? A gente procura uma igreja para ir. Tem uma igreja, vai ter culto. Se for fim de semana, eu tenho certeza que nós vamos achar uma igreja para frequentar. Ah, pastor, mas vocês foram de férias, vocês estão curtindo. E o amor de Deus tira férias por nós? Se o amor dele não estiver lá cuidando de nós, zelando por nós, não é Ele que nos protege? Não é Ele que nos guarda? Não é Ele que nos livra do mal? Não é Ele que nos dá a bênção de ir e voltar? Então, queridos, há uma necessidade de cada um de nós de que Deus nos escolheu amar. E nós precisamos da mesma forma. Cristo conforme o bom propósito da sua vontade. Do amor de Deus que nós buscamos santificação, é por meio do amor de Deus que nós buscamos fazer a obra dele, é por meio do amor de Deus que nós nos reunimos como igreja, é por meio do amor de Deus que nós dizimamos, que nós ofertamos, é por meio do amor de Deus que nós vamos atrás do mendigo, do drogado, daquele perdido, é por causa do amor de Deus, queridos, porque se fosse por causa da nossa natureza pecaminosa, nós só queríamos se dar bem na vida e pronto, só crescer e crescer, prosperar e pronto, e mais nada. Você é amado por Deus. Entenda isso. Você é amado por Deus, nem menos e nem mais. Você é amado por Deus. Pastor, mas como funciona esse amor que lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus realmente amou todos nós, pastor? Sim. Pastor, mas Deus não tem assim uns queridinhos, uns que têm os olhos verdes, uns que têm o corpo mais, uns que cantam melhor, não são os queridinhos de Deus? Querido, se você perguntar para uma mãe que tem, vamos colocar assim, 5 filhos, uma mãe que tem 5 filhos, e um desses está perdido no mundo das drogas, só apronta, não faz nada de bom. Se você perguntar para ela se ela ama aquele menos do que ama o outro, ela vai dizer assim: o que? Eu amo todos. Porque o amor, ele não faz distinção. Deus não olhou para nós e disse assim: ah, esse merece o meu amor, esse não merece o meu amor, esse eu vou amar mais e esse eu vou amar menos. Não. Deus não fez isso. Deus não é pai que classifica filho. Esse eu vou amar e esse não vou amar.
Queridos, Deus, Ele não faz a diferença do rico para o pobre, do velho para o jovem. Deus não faz a diferença do amor dele para aquele que está sentado num trono, ou para aquele que está debaixo de uma ponte, deitado num papelão molhado. O amor de Deus alcança todos, independente de onde ele esteja, independente do que ele esteja fazendo, o amor de Deus vai alcançar todos. E nós precisamos compreender esse amor, que nós não somos melhores do que aqueles que estão debaixo da ponte, ou vivendo hoje um dia de miséria, não. O amor de Deus foi derramado sobre todos nós, e nós é que temos a responsabilidade de compartilhar desse amor, mostrar para aquele que ainda não entendeu o verdadeiro amor de Deus. Pastor, mas parece que alguns são mais amados do que Deus. Parece, só parece, mas não é. O problema é que a gente tem uma lente, um olho diferente do olho de Deus. A gente olha sempre com o olhar humano. Primeira lente que nós colocamos é a lente da crítica. É a lente do defeito, é a lente do... Por que ele está nessa situação? Por que ele está assim? Queridos, entenda que quando Deus olha para nós, tem algo interessante que é, Deus, quando Ele te vê, Ele não te vê do teu presente para o teu passado, Ele te vê do teu presente para o teu futuro. Quando Deus me viu, Ele não me viu do meu presente para o meu passado, Ele me viu do meu presente para o meu futuro. O que eu quero dizer? É quando Deus olha para nós, Ele tem um plano a partir dali. Ele está olhando para você, Ele olhou para você e Ele diz assim, eu tenho um plano para ele, a partir da decisão que ele tomar agora, a partir das decisões que ele tomar agora, algo vai acontecer na vida dele. Ah, pastor, mas a minha vida de pecado, a minha vida de não sei o que estava para trás. A gente levanta a mão para o céu e diz, Senhor, me perdoa. Eu era um pecador, não te conhecia, mas hoje eu sou uma nova criatura, eu quero viver uma nova vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque Deus olhou para ele a partir daquele momento presente da vida dele e diz, Paulo, a partir de agora você é um novo homem. Paulo, a partir de agora você tem uma nova missão. Mas nós, que gostamos de comer feijão com carne assada, a gente olha o passado primeiro antes de olhar o que ela pode ser no futuro. A gente tem uma mania de olhar o passado da pessoa e esquece que o passado não pode mais ser alterado, mas o futuro sim pode ser alterado. Queridos, por isso que Jesus, Ele não desistiu, porque Ele compreendeu o amor de Deus. Eu nem sei até que horas eu posso ir, já é 7h30. Que hora é que acaba o culto aqui? É 8? Amém. Mateus capítulo 3, o verso 17, diz assim, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Este é o meu filho amado. Jesus teve uma vida de mar de rosas. Jesus teve tudo do bom e do melhor. Jesus não foi perseguido, Jesus não foi humilhado, Jesus não foi tentado, Jesus teve ouro, teve prata, teve tudo. Não, queridos, teve nada disso. Foi perseguido, foi humilhado, foi cuspido, apanhou, sofreu, morreu numa cruz, mas dentro dele tinha uma certeza: meu Pai me ama. Eu sou amado pelo meu Pai. Ah, pastor, acho que Deus não me ama porque Ele não me deu o carro esse ano. Já pensou se Jesus naquele dia lá que Ele chamou os discípulos, disse assim, olha, dobra ali a esquina que vocês vão encontrar uma jumenta que tem um jumentinho, pega aquele jumentinho lá para mim e traz. Aí os discípulos chegam lá com aquele jumentinho pé seco, Jesus diz, não, cadê aquele jumento branco, né, do pelo polido? Não, não quero esse. Não, meu Pai,
Eu vou entrar em Jerusalém, vão dar glória, eu vou entrar nesse jumentinho pé seco. Não. Jesus não se importou com essas coisas que nós se importamos. Porque ele sabia que era amado por Deus. O apóstolo Paulo, tudo bem, Jesus é Jesus, mas o apóstolo Paulo, açoitado, preso, passando por tanta humilhação, naufrágio, perseguição. Quando ele escreve a carta à igreja de Éfeso, ele está preso. E ele fala lá no capítulo 3, verso 1 e 2, diz: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentil, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Queridos, como que alguém que está preso, inocentemente, ainda diz que é amado por Deus e que ele está ali por amor às pessoas? Paulo poderia ter, na primeira oportunidade, assim: eu que vou passar tudo isso, eu que vou sofrer por causa dessa gente ruim aí, que não quer nada com a vida, que não quer nada com Deus. Não. Então a pergunta é: como que alguém é amado por Deus pode sofrer tanto? Por que alguém que é amado por Deus sofre, padece? João capítulo 13, verso 1, diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Preste atenção numa coisa, irmãos. Todos os discípulos de Jesus foram amados por Ele. Mas entre os discípulos tinha um que Jesus amou até o fim: Judas. Mas Judas não reconheceu esse amor de Deus. E eu digo algo mais para vocês: o amor de Deus por nós vai até o dia em que a gente morre. Pastor, e depois que a gente morre, Deus não precisa mais revelar o amor dele por nós, depois que a gente morre. Porque qual vai ser a diferença de Deus tentar fazer algo para revelar o amor dele depois da nossa morte, Hortinha? Não faz sentido mais. Então, enquanto nós estamos respirando, o amor de Deus está sobre nós. Enquanto nós estamos respirando, o amor de Deus está circulando entre nós. Enquanto nós podemos corresponder ou responder esse amor, ele está ativo em nós. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que ele amou até o fim. Queridos, Jesus amou Judas até o dia em que Judas olhou para ele e disse assim: é aquele ali, ó. O que Jesus falou para Judas? Amigo. Amigo. Jesus sabia que Judas ia trair ele e estava sentado na mesa. Isso é amor. Mas entenda algo mais profundo: que todos nós somos amados, amém? Você compreende que é amado por Deus? Romanos, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda uma coisa: esse amor aqui de separar não é eu me separar de Deus, porque nós podemos nos separar de Deus a qualquer momento. Não importa o que eu faça, não importa o que eu apronte, não importa se eu pinto o céu, se eu faço qualquer extrapolia na vida, Deus vai continuar me amando. Pastor, mas
Eu sou pecador, Deus me ama. Eu errei ontem, Deus me ama. Eu menti ontem, Deus me ama. Ama, sabe por quê? Porque Ele quer uma mudança sua. Ele quer que você seja transformado. Ele quer que você deixe de mentir para viver uma verdade. Ele quer que você deixe de viver uma fantasia para viver uma realidade. Deus vai continuar te amando. Por isso que o texto diz: nada nos separa desse amor. Esse amor que ele vem do alto, que nada. Pastor, eu acho que Deus deixou de me amar. Não. Mas no dia que a gente peca, o diabo ele entra com uma mentira. E ele diz: Deus não te ama mais. Você não ama mais Deus. Como é que você disse que ama Deus e pecou? Como é que você disse que ama e está pecando? Queridos, nada nos separa do amor de Deus. Então, quer um conselho? Pare de ficar pelos cantos chorando, reclamando da vida. Pare de ficar murmurando. Pare de ficar questionando Deus, questionando a igreja, questionando o irmão. Pare de ficar falando de Beltrano, de Ciclano. Apenas faça algo. Sinta-se amado por Deus. Pastor, eu estou na igreja, ninguém me ama. Ninguém não. Dentro da igreja sempre tem 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se ninguém está te amando, você tem 3 que te amam. Sem olhar para a tua vida, sem ficar questionando você, Ele só quer que você corresponda a esse amor. Então quando você entra dentro de uma igreja, sinta-se amado. Você é amado por Deus. Ah, eu vim para a igreja e o Hortinha nem falou comigo. Aí sai zangado. Ah, eu fui para a igreja, o fulano nem falou comigo. Isso é falta de reconhecer o amor de Deus. Seja amado por Deus. Permita-se ser amado por Deus. Você precisa permitir esse amor. Você precisa permitir que esse amor cresça dentro de você. Nada nos separa desse amor, mas você precisa permitir esse amor florescer, crescer, expandir. Expandir. 1 João capítulo 4, verso 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Queridos, conhecer Deus não é ler todos os livros de teologia, não. Na minha compreensão, eu posso estar até errado, e eu posso debater esse assunto com qualquer outra pessoa se quiser. Na minha compreensão, conhecer Deus é conhecer o verdadeiro amor dele pela humanidade. Então quanto mais eu me aprofundo em Deus, eu preciso mais conhecer desse amor. Eu preciso conhecer desse amor verdadeiro. Eu preciso compreender em todas as atmosferas, em todos os ambientes, em todas as situações, esse amor de Deus por mim. Eu preciso me encharcar com esse amor. Eu preciso mergulhar nesse amor para me compreender e viver esse amor. Porque olhe para você mesmo. O amor não dá para se compreender, não dá para, vamos dizer assim, somente estudar. Ele tem que ser vivido. Ele tem que ser praticado. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8 diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, mas Deus prova seu amor por nós, pois Cristo morreu por nós, ainda pecadores. Não, fulano é tão bom, eu vou me sacrificar por ele. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não temos coragem de se sacrificar, nem por aquele que é bom, nem por aquele que é santo, quanto mais por um pecador. E ele diz mais, que Cristo morreu por nós, mesmo ainda quando nós éramos o quê? Pecadores. Quando foi que o amor de Deus nos encontrou, queridos? Quando nós ainda éramos pecadores. Então o amor de Deus, ele é um convite ao relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Não é só uma
falácia não é só dizer assim, eu amo a Deus, mas é uma vida de relacionamento diário. E aí eu pergunto, você ama Deus ou ama o que Ele pode te dar? Você ama a Deus ou ama os presentes que Ele pode te dar? Queridos, quando eu tinha assim, eu acho que, deixa eu ver, uns 10 anos, 10, 11 por aí, anos de idade. Foi mais ou menos na época daquele garimpo. Eu nem lembrava dessa história, era assim muito vaga, e um dia a minha mãe foi contar isso para mim. Aí disse que meu pai chegou, né, e eu abracei ele, aquela coisa, e ele perguntou assim, meu filho estava com saudade do papai? O pai perguntou para o filho se o filho estava com saudade dele. A minha mãe disse que eu falei, sabe o que, irmãos? Eu estava com saudade, era do ouro que o Senhor traz, do dinheiro. Ou seja, a inocência da criança estava mais interessada nos presentes do que no amor do pai. E muitas vezes na nossa inocência dentro da igreja, na nossa criancice dentro da igreja, nós estamos muito mais com saudade da bênção, do milagre, daquilo que Deus pode fazer do que do próprio Deus. E olha que eu sou uma pessoa que acredita no poder extraordinário que Deus é capaz de fazer dentro da igreja. Eu sou uma pessoa que acredita que Deus pode trazer, enviar um defunto para cá e Deus levar ele daqui caminhando. Eu sou uma pessoa que acredita que pode entrar qualquer situação de uma pessoa dentro de uma igreja e Deus pode mudar aquela pessoa. Mas, queridos, você quer ter um relacionamento pessoal com Deus? Você quer ter uma vida que reflete esse amor? Deus é amor. Pastor, e como é que eu vou mostrar esse amor? Como é que eu vou, mais ou menos, tentar refletir esse amor que Deus tem por mim? E aí eu volto para o primeiro texto que eu li, que é Colossenses capítulo 3, verso 12. Que é onde eu quero encerrar. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, Deus está dizendo, você é um escolhido, você é santo e você é amado. Revista-se de um coração pleno. E aí o apóstolo Paulo dá as características de pessoas que reconhecem esse amor que Deus tem por ele. Ele é o quê? Ele é cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como é que eu demonstro que sou amado por Deus por onde eu passo? Como eu revelo que sou amado por Deus no ambiente em que eu estou vivendo? Como eu revelo que sou amado por Deus dentro de uma igreja? Tendo compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Pastor, eu não tenho mais paciência com aquele irmão não, pastor. Pastor, eu não aguento mais. Aguenta, filho. Você aguenta. Então, vamos ficar de pé. Eu quero que você guarde essas palavras. Compaixão, bondade, mansidão, humildade, mansidão e paciência. E a minha oração nessa noite, e o meu pedido a Deus nessa noite, é que você possa, na igreja, na rua, no trabalho, as pessoas vão olhar para você a partir de hoje e vão pensar a seguinte frase: só pode ser um crente esse aí. Queridos, outro dia, eu fui deixar a minha filha mais nova na escola. Entra cedo, 6h15 eu já estou na porta da escola para deixar ela.
estuda na escola militar. E estava chovendo nesse dia, e eu parei assim o carro bem não foi bem na entrada, mas estava atrapalhando um pouco a entrada do portão da escola. E eu tinha que parar ali para ela sair correndo e não se molhar. Queridos, uma mulher da escola, ela fez a curva para entrar, e ela buzinou que parecia que o mundo ia acabar. Buzinou que parecia que o mundo ia acabar. E eu dei uma ré, saí da frente. Aí ela achou pouco, baixou o vidro e falou todo tipo de palavrão que tem no dicionário para mim. Aí eu levantei a mão e disse: Senhor, perdoa essa mulher. Que ela tenha um dia maravilhoso, porque eu já sei que ela começou o dia mal hoje. Ela já começou errado, mas perdoa. Queridos, e a partir desse dia eu comecei a orar por essa mulher. Eu não sei nem quem é. Eu vou descobrir ainda, que a minha filha ainda vai estudar um bom tempo na escola. Um dia Deus vai me mostrar. Mas sabe o que é isso, queridos? Quando nós sabemos que somos amados por Deus, não importa o que aconteça. Não importa se você é xingado, não importa se você é humilhado, não importa se falaram mal de você, não importa se fizeram você passar um constrangimento, não importa se lhe roubaram, se lhe passaram a perna, você vai fechar os olhos e dizer assim: eu sou amado por Deus. Tem um amor que me reveste, tem um amor que me protege, tem um amor que me guarda. Por isso que o apóstolo Paulo diz: acima de tudo, revistam-se do amor. Acima de tudo, eu quero que você feche os teus olhos e comece a buscar esse revestimento. Comece a pedir para Deus: Senhor, eu quero esse revestimento de amor.